Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda live do dia na Céu Psicologia. Gente, a gente é brasileira e não desiste nunca mesmo, né? Não satisfeita com uma live no dia que o Instagram mais ficou instável, eu resolvi fazer duas lives nesse dia de hoje. A gente é assim, né? A gente aproveita as oportunidades da vida. Vamos agora falar sobre autismo e sexualidade. O que acontece? Como semana que vem, dia 11, é feriado, eu vou postar essa live no dia 11, tá bom? Vou aproveitar e gravar hoje. Quem estiver aqui ao vivo, eu vou responder as perguntas. Vou postar no dia 11. Se for necessário, eu faço uma segunda parte dessa live, um outro momento para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Mas vou aproveitar quem tá aqui ao vivo comigo hoje, sim. Quem tiver dúvidas, pode ir mandando as dúvidas, tá bom? Vamos lá então, vamos falar sobre autismo e sexualidade. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês de informação aqui é que sexo é diferente de sexualidade. Então a gente está falando de duas coisas diferentes, tá bom? Então a sexualidade é uma coisa muito mais complexa do que só o ato sexual, tá? Sexualidade é aquilo que nos motiva a encontrar um parceiro de longo prazo, é aquilo que nos motiva a manter a monogamia, é aquilo que influencia também os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas interações, tá? Então, sexualidade é um tema muito mais complexo, é algo muito mais complexo do que o simples ato sexual. Para ficar mais fácil de entender, é só a gente se comparar com os animais, né? Então, nós seres humanos temos essa sexualidade complexa, rica, cheia de detalhes, e os animais se preocupam somente com a reprodução. Então, eles podem ter vários parceiros, eles podem ter vários parceiros ao mesmo tempo, inclusive, né? Então, isso não é um problema para os animais, isso não é um problema no mundo animal, mas a gente, nós seres humanos, lidamos com isso de uma maneira diferente, tá? Então, a sexualidade é essa complexidade toda que nós seres humanos colocamos nos relacionamentos, tá bom? Então, um outro ponto também importante de dizer sobre a sexualidade é que ela faz parte, tá no nosso corpo, né? Faz parte da gente, não tem como separar o ser humano e a sexualidade. Tem a ver com uma série de coisas, então, como eu disse, né? Pensamentos, emoções, comportamentos, tem a ver também com hormônios, tá? Então, muita coisa acontecendo, muita coisa complexa que acontece e não tem como separar o ser humano da sua sexualidade. Tá bom? É importante vocês saberem disso também. O que eu uso como base sempre? Isso aqui é a parte fundamental dessa live. Eu adoro esse livro, vai ficar ao contrário aí pra vocês, mas vocês conseguem ver, né? Então é o Soltando os Grilos, da Cida Lopes, sexóloga. Foi minha professora, inclusive, na pós-graduação. Eu adoro esse livro. Por quê? Porque ele é cheio de ilustrações. Olha que legal. Ele é quase uma história em quadrinhos, então ele é recomendado para pessoas acima de 6 anos de idade. Dá pra gente usar, como ele é muito tranquilo, muito fácil, inclusive ele é baseado em perguntas de crianças, tá? Então é muito fácil da gente utilizar, ele é bastante didático. Olha, tem diálogo entre os personagens, então eu adoro esse livro, tanto para crianças quanto para adolescentes. Ele não é um livro infantil demais para os adolescentes também não, tá? É super possível de utilizar. E também, aí pensando no autismo especificamente, né? A gente tem a dificuldade de comunicação que pode estar presente no autismo, pode não, a comunicação social, né? A dificuldade de comunicação social é uma das dificuldades do autismo. Então, tem a dificuldade de comunicação e tem também a questão de que, às vezes, em alguns casos, o autismo pode vir acompanhado de deficiência intelectual. Então, mesmo sendo uma pessoa que vai compreender menos, vai ter mais dificuldade, né, de compreensão, seja pela comunicação deficitária ou seja pelo cognitivo deficitário, esse livro vai funcionar também, tá? Como ele é escrito para crianças a partir de 6 anos de idade, é muito fácil explicar mesmo para pessoas que tenham mais dificuldade de compreender um tema tão complexo quanto é o tema da sexualidade, tá
bom? Pessoal, quem tá aqui ao vivo comigo pode mandar comentários, tá bom? Quem não estiver ao vivo, quem estiver vendo isso gravado depois, pode deixar também sua pergunta aqui nos comentários. Se tiver muitas perguntas bacanas, eu vou fazer a segunda parte dessa live, tá bom? Hoje o dia foi meio caótico com a queda do Instagram aí e tudo mais, mas eu vou fazer a segunda parte dessa live se for do interesse de vocês e se tiver muitas perguntas aqui nos comentários, tá bom? Então, olha só, falei do livro, né, que é um livro que eu gosto muito de utilizar, vale a pena utilizar com crianças e adolescentes a partir de 6 anos até qualquer idade, tá? É super bacana, eu gosto muito de usar esse livro, ele tem várias ilustrações, é bem legal, tá? E aí, vamos lá, né? Quando a gente trata desse tema de sexo, sexualidade, geralmente são os adultos quem colocam os tabus, né? As crianças não costumam ter vergonha de perguntar sobre determinadas coisas. Então, a pergunta clássica, né? De onde eu vim? Como que eu nasci? Como que acontece, né? Como é que faz? Como é que o bebê, meu primo, foi parar dentro da barriga da minha tia? As crianças perguntam esse tipo de coisa. Nós, adultos, é que ficamos com vergonha de responder. E aí a gente fica inventando histórias. A gente fala da cegonha, a gente fala da sementinha, a gente inventa um monte de história para poder tentar explicar para aquela criança o que acontece, né? Como que funciona uma gravidez e tudo mais. E não precisa de nada disso. É só explicar de uma maneira simples. Óbvio que a gente não vai ficar usando palavras difíceis, né? Porque, por exemplo, você vai ficar falando espermatozoide com uma criança de 3 anos, ela vai ter muita dificuldade de te entender, né? Mas a gente pode sim usar analogias, usar metáforas, para que essa criança consiga compreender o que é sexualidade, tá? E aí, pensando no principal aqui, né, que eu acho que a maioria de vocês aqui deve estar querendo, é isso. Como é que a gente fala de sexo e sexualidade para os adolescentes, tá? Então, vou focar um pouco mais nessa parte desse assunto de hoje, tá bom? Então, ó, é muito necessário que a gente converse sobre esse assunto, não coloque tabus, não tenha vergonha, apesar que vergonha é um sentimento, a gente vai sentir mesmo, né? Mas que a gente não coloque um tabu, não coloque uma barreira entre nós e os nossos adolescentes, porque a internet não tem barreiras, gente, a verdade é essa, sim. Aliás, eu acho que essa é a mensagem principal que eu queria passar pra vocês. Se um adolescente quer saber uma coisa, ele vai na internet e ele acha. O problema é o que ele vai achar. Porque pode ser que ele encontre uma informação bacana, pode ser que ele encontre uma informação péssima. E a gente não tem controle sobre isso. Então é isso que eu quero que vocês entendam. A gente não tem controle sobre qual informação está chegando na mão dos nossos adolescentes. Das crianças também, né? As crianças também estão muito soltas na internet. Então a gente não tem controle sobre qual informação ele vai receber. Quanto mais a gente informar, e a gente informar da maneira correta, de uma maneira que é o que a gente acredita, ensinando, passando realmente valores familiares, do jeito que vocês gostarem, né? Cada pai e mãe vai lidar do seu jeito, cada professor na escola vai lidar do seu jeito, tá? Então, quanto mais a gente passar informações corretas e saudáveis, melhor. A gente faz o filtro dessas informações, porque se a gente não responder as perguntas que eles têm para fazer, eles vão para a internet e eles vão buscar e vão encontrar qualquer coisa, tá? Já aconteceu comigo, um adolescente, ele não chegou aí na internet não, ainda bem, ele tinha uma relação muito próxima, muito boa com a mãe dele. E aí um coleguinha falou alguma besteira na escola lá, ele ficou sem entender o que o colega tinha falado. Chegou em casa e perguntou pra mãe, mãe, o que é isso? Nem lembro o que era. Ele chegou e perguntou pra mãe, o que é isso? E aí ela foi lá, buscou, né, filtrou as informações, explicou pra ele do jeito que ela conseguia explicar e satisfez a necessidade dele de informação. E explicou pra ele que não era pra ele procurar na internet. E ele seguiu direitinho, tá? Porque ela falou, você vai procurar na internet, você vai achar coisas que não deve, você vai inclusive entrar em sites onde pode ter vírus, onde pode ter alguém roubando seus dados. Então você não entre na internet pra pesquisar esse tipo de coisa. Sempre que tiver dúvida, pergunta pra mim, pergunta pra mamãe. E ele topou bem a ideia, tá? Mesmo que depois dessa conversa ele fosse pra internet buscar, ele já iria com uma informação pré-pronta. Eu gosto sempre de pensar que as nossas crianças e adolescentes são esponjinhas, né? Eles absorvem aquilo que vai ser oferecido, tá? Então, se a primeira coisa oferecida é uma porcaria da internet, até
a gente desfazer e explicar que focinho de porco não é tomada, vai demorar. Então é melhor você começar a dar o primeiro passo com essa informação, enquanto a esponjinha ainda tá sequinha, ainda tá com bastante espaço para entrar informação, porque o que vier depois é secundário. Você, pai, mãe, de preferência, tá? Isso é papel de pai e de mãe, isso não é papel da escola. Mas se você, educador, também tiver que lidar com isso, é melhor a gente passar a informação da maneira correta, tá? Sei que eu tô falando de uma super polêmica aqui, principalmente falar sobre sexualidade na escola. Sei que isso dá pano pra manga, principalmente no Brasil, do jeito que a gente tá vivendo hoje. Mas eu tô dando aqui a minha opinião, tá? E é o que a ciência mostra, na verdade. Quanto mais a gente conseguir passar informações corretas, mais essa pessoa vai estar protegida, que eu acho que é o objetivo de todos nós, gente. Quando a gente não quer que os nossos meninos vão na internet buscar informação, é porque a gente está querendo protegê-los, não é verdade? A gente está querendo protegê-los do que eles podem encontrar, a gente está querendo protegê-los de imagens e coisas que podem não ser saudáveis para eles, a gente está querendo protegê-los de pedófilos que sim existem, tá? Aliás, é até importante dizer que pessoas com deficiência geralmente sofrem mais com esse tipo de coisa, violência sexual, a pedofilia, tá? E os autistas estão dentro dessa estatística, infelizmente. Então, quanto mais eles tiverem a informação correta, mais eles estarão protegidos. Então, deixe o seu tabu de lado, converse sobre esse assunto, informe, responda as perguntas. Se ele te perguntar alguma coisa que você não sabe, é melhor você falar não sei, vou pesquisar e volto e te conto, do que você deixar solto ou do que você tentar dar uma resposta aleatória, tá? Não deixe solto, busque, leve informação, tente responder todas as perguntas, se não souber, procure, depois volta e responde, tá bom? Não deixa passar em branco, porque eles vão ter dificuldades de encontrar informações corretas por aí, tá bom? Se vocês quiserem testar, testa. Vai lá no Google, digita algumas palavras relacionadas a sexo e sexualidade, vocês vão ver o que encontra. Não é nada agradável, tá? Tem umas coisas que são muito ruins, inclusive. Então, melhor que vocês consigam filtrar essa informação para passar para eles. Tá bom? Então é sempre importante conversar e explicar toda essa complexidade da sexualidade, aquela história de que criança não namora perfeita, tá? Criança não namora, criança não tem capacidade para isso, não está desenvolvido o suficiente para isso, tá? Então realmente busquem passar a informação da maneira correta e explicar o tanto que isso é complexo, tá? Então não é algo simples como um cruzar de dois animais, é algo muito mais complexo do que isso, tá? Envolve os nossos sentimentos, envolve a nossa responsabilidade, envolve o risco de doenças. Então, isso tudo precisa ser falado, tá bom? Pensando no presente, então pensando em proteger essa criança, esse adolescente hoje, mas pensando também no futuro deles, porque afinal de contas, o que pode acontecer, né? Se eles tiverem acesso a informações incorretas, isso pode inclusive gerar um trauma, tá? Um trauma que essa pessoa vai levar para o resto da vida dela. E aí, mesmo que ela esteja mais certinha possível, casada e tal, ainda assim ela pode ter problemas e dificuldades em relação a isso. Tá? Então tomem muito cuidado e sempre sejam ativos nesse processo. Mostrem-se abertos a responder todas as perguntas e levem a informação do jeito certo. Esse livro, para quem quiser alguma dica, né? Para quem eu já sei que vocês devem estar pensando nisso aí. Quem quiser, esse livro aqui é um livro muito bom, tá bom? Pessoal, quem tá aí quiser mandar dúvidas, pode mandar dúvidas, tá bom? Senão, vou seguindo com o meu roteiro aqui. Então, ensinar o jeito certo para que essa pessoa consiga se proteger, tá? Já está mais do que comprovado que com informações corretas a gente consegue que essa criança, esse adolescente se proteja. Então, tem até vídeos aqui na internet, depois eu vou ver se eu resgato para vocês. É a mãe perguntando para a menininha, né? Quem pode te dar banho? Ah, só você, mamãe. Ah, e quem pode te examinar? Só o médico. Então a menina sabia responder direitinho quem podia e quem não podia encostar a mão nela. Se alguém, a mãe pergunta também, se alguém encostar a mão em você, o que você vai fazer? Vou contar para a mamãe, vou pedir ajuda. Então não é que não vai acontecer, mas se acontecer a menina sabe pedir ajuda. Não vai acontecer com recorrência, por exemplo, né? Então a gente consegue proteger muito mais os nossos meninos dessa forma, tá bom? O que é importante também de lembrar e que eu gostaria de citar aqui com vocês, mudando um pouquinho de assunto agora. A adolescência vem acompanhada da puberdade.
E aí, às vezes, vocês me perguntam assim, ah, mas como é que funciona isso no autismo? Muito parecido com o que como acontece com a maioria da população, tá? Não costumamos ter diferenças nesse sentido. Por quê? Porque a puberdade é algo que é marcado por hormônios. E os hormônios no autismo não são alterados, tá? Então, os hormônios da pessoa autista são iguais, ou dentro da média ali, né, do restante da população. Então, não tem alteração por causa disso, tá? A puberdade vai vir do mesmo jeito. Não vai ter diferença nesse sentido. Assim como o desenvolvimento do sistema reprodutor dos meninos e das meninas vai acontecer da mesma forma, tá? Não tem diferenças em relação a isso. A diferença, como eu falei, talvez possa ser psicológica, o jeito desse autista lidar com essa sexualidade. Isso sim pode ser diferente, mas todos nós somos diferentes, né? Cada um de um jeito. A Carla tá perguntando assim, Marília, e quando o adolescente não se interessa em conversar com os pais sobre esse assunto? Como os pais devem agir? Primeira pergunta que eu tenho para te fazer, devolvendo a pergunta, é assim, ele não se interessa por quê? É vergonha? Eu acho que sim, conhecendo ele, acho que é por vergonha, tá? É vergonha que tá acontecendo, ou talvez vocês, sem querer, já colocaram esse tabu, e aí ele não tá querendo falar porque ele pensa que é algo errado, entre aspas, é possível, tá? No caso dos meninos, é sempre mais fácil conversar com o pai, tá? Então, sempre que possível, ou um homem, né, algum homem, sempre que possível é interessante, porque a gente que é mulher, por mais que a gente saiba na teoria como que funciona, o que que acontece, a gente não vivencia isso. Então, sempre que puder, que seja um homem para poder conversar sobre esse tema, tá? A Carla tá confirmando, vergonha, eu já imaginava. Então, sempre que possível, que seja alguém do mesmo sexo, tá? Do mesmo gênero, não. Que seja alguém do mesmo sexo. É a mãe conversando com a menina, o pai conversando com o menino. Isso facilita o processo, porque a gente vai falar de coisas nossas, né? Então, puxando para o nosso lado, nós mulheres, a gente sente cólica, a gente sente irritabilidade, a gente fica aliviada com um chocolate. Por mais que os homens saibam disso, eles não vivenciam isso, a gente vivencia isso. Então é muito melhor a gente falar da experiência que a gente vive do que falar de uma coisa que eu ouvi alguém falar ou que eu estudei em algum lugar, tá? Então sempre que possível que seja o pai de mesmo sexo para poder conversar sobre isso, tá? Agora, no caso da vergonha, o que a gente pode fazer? Se ele tem vergonha de conversar sobre o assunto, talvez a gente possa filtrar informações, ou usar um livro tipo esse, ou usar algum outro material semelhante. Pode ser material da internet também, gente, desde que seja filtrado por vocês, tá? Então, só não pode ser qualquer coisa, não pode ser uma busca aleatória do Google, mas vocês podem sim buscar informações e entregar essas informações, tá? Então, entregar isso de uma maneira mais filtrada e mais consciente, tá? É um jeito que a gente tem de acessar, porque assim a gente consegue proteger os nossos adolescentes, tá bom? Proteger, inclusive, quando eu falo proteger, não é só proteger de terceiros, não. Mas proteger das informações aleatórias da internet e proteger das possíveis doenças também. A gente sabe que a gente tem infecções sexualmente transmissíveis, né? Hoje não é DST mais, mudou a terminologia, a gente chama de IST, porque pode ser uma infecção e mesmo que a pessoa que está transmitindo não tenha sintomas, ela ainda assim transmite, ela pode infectar outra pessoa. Por isso que mudou o nome, tá? Passou a ser infecção sexualmente transmissível e não doença sexualmente transmissível, tá bom? Então, a gente consegue proteger também disso. Então, informando, né, trazendo ali, a gente sabe que temos ISTs que não tem cura, além da AIDS tem outras, né, a sífilis pode causar um problema muito grande, o vírus HPV pode causar um problema muito grande para a vida dessa pessoa, tá? Alguns tipos de câncer para as mulheres vêm a partir do vírus HPV, então tem uma série de informações que a gente pode passar. Por exemplo, vi lá uma notícia do jornal, algo sobre isso, né, algo relacionado a ISTs. Pega e encaminha no WhatsApp, olha aqui que eu li hoje, tá vendo? A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se proteger, né? E de que forma que a gente vai se proteger? Eu gosto muito também de pensar
saídas disso, né? Eu não gosto de ficar focada no problema, não. Eu gosto de pensar nas soluções. Então, como que a gente se protege? O que a gente vai fazer para se proteger, tá? Então, coisas que a gente pode utilizar, estratégias, tipo higienizar, né? Lavar as mãos sempre antes de ir ao banheiro, por exemplo, é uma estratégia. O uso correto da camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, é uma estratégia, tá? Então, tudo isso a gente pode já antecipar para que essa pessoa, né, essa criança, esse adolescente não fique exposto, no caso mais os adolescentes aqui, né, para que eles não fiquem expostos a certos tipos de problemas, assim, né, coisas que podem aparecer na vida, no dia a dia deles, tá bom? Então tá, voltando aqui no tema da puberdade, né, acho também importante dizer, a gente, como é uma reação fisiológica, né, como a gente está aqui falando de uma reação que é fisiológica, ela pode acontecer mesmo que não tenha algo muito presente, um estímulo muito presente, tá? Principalmente nos meninos adolescentes. A gente tá aqui falando de hormônio, tá? Então, às vezes, uma coisa pequena, uma coisa pouca, uma foto, um toque num lugar diferente já pode fazer com que esse adolescente fique excitado, tá? E isso também é outra coisa importante da gente dizer, é uma reação fisiológica. É como quando alguém faz cosquinha em você, mesmo você não querendo, você ri. Mesmo que você esteja com raiva, mesmo que você não esteja gostando, você ri. Porque é uma reação fisiológica também, né? É uma reação que acontece sem a gente querer. Assim também acontece, principalmente para os meninos, isso pesa muito, né? Porque é mais aparente, mas é uma coisa que eles não controlam. Então também é algo importante da gente dizer para eles que não é errado, tá? Não é errado sentir determinadas coisas, não é errado ficar excitado diante de uma situação que parece não ter nada a ver. Tá? Isso também é importante da gente dizer para eles que tá tudo bem, não tem problema, não precisa sentir vergonha dessa situação, porque é algo que a gente não tem controle mesmo, tá? A gente não tem controle sobre isso, beleza? Então, tudo isso relacionado ao sistema reprodutor, à puberdade, isso acontece da mesma forma nas pessoas autistas, tá? Em relação à parte fisiológica. Agora vamos lá para a parte psicológica, que pode sim ser diferente. Tá? O autismo ele não vai afetar a sexualidade das pessoas, mas pode sim afetar a forma como essa pessoa lida com essa sexualidade, tá? Então, se for uma pessoa, como eu falei, que tem uma dificuldade cognitiva, que tem uma dificuldade de comunicação, isso pode ficar afetado de alguma maneira. Então, coisas do tipo, eu gosto daquela menina, mas eu não sei como chegar até ela, né? Ou eu não sei muito bem como agir. Então, habilidades sociais vão passar por essa sexualidade também, tá? E aí a gente precisa trabalhar habilidades sociais nesses casos, tá bom? Outra coisa, eu tinha lembrado e acabei de esquecer. O que é que eu ia falar? Em relação à deficiência intelectual. Pessoas que tenham deficiência intelectual, independente de ser ou não autista, tá? Lembrando que o autismo pode vir ou não acompanhado de deficiência intelectual. Pessoas que têm deficiência intelectual vão estar menos ligadas a essa questão toda da sexualidade. Talvez a sexualidade vai ser menos complexa, tá? E eles vão passar mais para aquele lado mais instintivo que todos nós seres humanos temos, que é o sexo puro, tá? Então, o que muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam: mas o fulano é autista com deficiência intelectual e quer tirar a roupa em qualquer lugar? E quer ficar mexendo nas partes íntimas em qualquer lugar, não interessa onde esteja, tá? Isso geralmente vem acompanhado da deficiência intelectual. Autistas, em geral, não fazem isso. Somente autistas que têm a deficiência intelectual, que tem uma dificuldade cognitiva ali, tá bom? O que a gente faz? Ainda assim a gente explica, tá? Tem que explicar de um jeito que essa pessoa consiga entender o que é o sexo, o que é a sexualidade, que ninguém pode encostar nela. Essas pessoas são as mais suscetíveis, infelizmente, são as mais suscetíveis a situações de abuso, a situações de pedofilia, tá? Então a gente precisa cuidar deles e sim, mesmo assim a gente tem que ensiná-los a se proteger. Então não é que é proibido manipular os genitais, mas ele vai fazer isso dentro do quarto ou dentro do banheiro, num lugar onde ele esteja mais protegido, tá? Onde não tem ninguém vendo, onde não vai ter, né? Ou pelo menos a gente reduz a chance de que tenha alguém ali querendo se aproveitar da situação, tá?
tá? Então a gente vai ensinar que ele faça isso, faça o que ele quiser fazer no ambiente privado e não no ambiente público, tá? Porque no ambiente público é proibido, né? É socialmente proibido. Então a gente não pode deixar que aconteça, mas também não dá para proibir. Então, se for o caso, né, de acontecer, o ideal é direcionar ou pro quarto ou pro banheiro, tá bom? Isso pode ser que aconteça, tá? Além do que, essa questão do filtro, né? O filtro, principalmente nas pessoas que têm autismo com deficiência intelectual, o filtro fica prejudicado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa explicar em forma de regra mesmo, tá? Então, eu falo, você pode fazer isso dentro do quarto, dentro do banheiro. Aqui, não. Na sala, não. Na frente de todas as pessoas, não. Tá? Então são estratégias que a gente vai utilizando, mas tudo passa pela explicação teórica, tá? Tudo passa por explicar, por mostrar exemplos, por, né, dar regras, tudo isso vai facilitar para que essa pessoa consiga viver a sexualidade dela de uma maneira saudável, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Como eu disse, né, mais uma pincelada geral sobre sexualidade, como que funciona, como que eu observo isso em pessoas autistas. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem mandar nos comentários aqui dessa live, porque eu vou responder as dúvidas de vocês. E se tiverem muitas dúvidas, eu faço essa live parte 2, tá bom? Eu volto de novo nesse assunto para poder responder as dúvidas de vocês. É um tema super complexo, tá? Inclusive eu fiz a pedido de uma seguidora que eu não lembro quem era, porque na hora que eu fui olhar quem era, eu perdi as informações do Instagram, foi quando deu pau, então eu não consegui ver, tá? Mas depois eu vou olhar direitinho quem foi a pessoa que sugeriu esse tema. Essa live vai ficar salva pra vocês, tá bom? Vou postar no dia 11 de outubro, 11 de agosto. Vou postar no dia 11 de outubro, que é emenda de feriado, né? Então, tô gravando antes para poder deixar aqui para vocês e vai estar no YouTube também, tá bom? Não pode ficar falando muito essa palavra aqui não, porque o Instagram me barra, mas vai lá no meu canal no YouTube que tem bastante informação. Obrigada a você, Carla, inclusive pela dúvida que você enviou. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!